Olá pessoal, nesse exercício nós temos que um corpo de massa 5 kg está sofrendo a ação de uma força resultante que varia com o tempo de acordo com esse gráfico. E ele pede para a gente determinar o valor do impulso total no item A, do impulso total sofrido por esse corpo no intervalo de 0 até 10 segundos. Então pessoal, quando um exercício pede para a gente definir o impulso total, nós teríamos que lembrar que o impulso total seria ou a soma dos impulsos de todas as forças que estão atuando no corpo, ou o impulso da força resultante que atua nesse corpo. E como o exercício forneceu para a gente o gráfico da força resultante em função do tempo, nós teríamos que lembrar que a área desse gráfico representa para a gente o impulso da força, no caso aqui da força resultante. A área do gráfico, entre o gráfico e o eixo X, vai fornecer para a gente o impulso que ele está pedindo. O cuidado que nós temos que ter aqui na hora de pensar na área seria estar associado ao intervalo de tempo. Então, no caso, como ele quer o impulso de 0 até 10, nós temos que pegar toda a área dessa figura fornecida. Se a pergunta fosse de 0 até 9, o impulso de 0 até 9, nós teríamos que fazer a área somente até o tempo 9 segundos. Então, essa figura é um trapézio, e a área de um trapézio seria a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, o impulso total que ele está pedindo para a gente, coletando agora os dados do gráfico. As bases são sempre os lados paralelos. A base maior vale 10. A base menor é de 2 até 9, vale 7. E a altura é sempre a distância entre as bases. A altura vale 8. E aí, agora a gente vai substituir os dados. Nós temos a base maior valendo 10, a menor vale 7 e a altura vale 8, dividido por 2. Podemos dividir 8 por 2, vai ficar 4 aqui. 10 mais 7 vai dar 17 vezes 4. 17 vezes 2 daria 34, vezes 2 de novo, 68 newton-segundo. Essa daqui seria a resposta do item A. Aqui é o módulo do impulso total. Agora, no item B, ele pede para a gente a força média que atuou nesse intervalo de 0 até 10. Quando um exercício pede para a gente a força média, essa força média seria uma força constante que vai gerar o mesmo impulso que a força variável. Essa força resultante é uma força que variou conforme o tempo foi passando. Agora nós queremos saber qual seria uma força constante, uma força que tem um valor constante, que atuou durante todos esses 10 segundos, que produz o mesmo impulso que essa força resultante variável. Então, nós vamos fazer essa igualdade. O impulso da força média tem que ser igual ao impulso total que nós descobrimos no item A, que é o impulso da força resultante. O impulso da força média, como ela seria uma força constante, o impulso de uma força constante é dado pelo produto força, pelo valor da força, no caso aqui a força média, vezes o intervalo de tempo que está sendo analisado. O impulso total nós já definimos que é 68. Então o impulso da força média a força média é o que a gente quer descobrir. O intervalo de tempo é 10 segundos, é de 0 até 10, é igual a 68. Passando 10 dividindo, a força média aqui seria de 6,8 newtons. 6,8 newtons. E por último, no item C, ele pede para a gente definir a velocidade final atingida pelo corpo. Então, todo exercício, que associa a ideia de impulso com velocidade, nós poderíamos estar lembrando do teorema do impulso. O
Teorema do impulso fala para a gente que o impulso total, ou o impulso da força resultante que atua em um corpo, é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo. O impulso total, o módulo dele nós já descobrimos, que é 68. E o delta aqui, a variação da quantidade de movimento, seria a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Essa subtração, pessoal, na verdade é uma subtração de vetores. Porém, como a quantidade de movimento inicial nós vamos ver que vale zero, ela vai valer zero essa quantidade de movimento inicial, nós não precisamos se preocupar em olhar para que lado as forças ou o impulso está atuando, ou para que lado seria a grandeza, a quantidade de movimento final. Tá? Por conta da quantidade de movimento inicial ser zero, a gente não precisa se preocupar em ficar representando os vetores. Aqui a gente só quer encontrar o valor da velocidade final do corpo. A gente sabe que ele estava inicialmente em repouso e a grandeza, a quantidade de movimento depende da velocidade. É o produto massa vezes velocidade. Então, no início, como a velocidade dele é zero, a quantidade de movimento inicial é zero. No final, a quantidade de movimento dele vai ser o produto da massa desse corpo vezes a velocidade final que ele quer que a gente encontre. A massa vale 5, então a quantidade de movimento final é 5 VF. Então vai ficar 68 é igual a 5 vezes a velocidade final. Então o 5 vai passar dividindo. Nós temos aqui que a velocidade final é 68 sobre 5. Multiplicando por 2 aqui vai ficar 136 por 10. 136 por 10 vai dar 13,6 metros por segundo. Aqui, como o exercício não informou para que lado a força resultante estava atuando no corpo, com certeza a velocidade dele tem que estar no final do movimento com a mesma direção e sentido da força que foi aplicada. Essa força, ela sempre foi positiva aqui no gráfico, então ela não mudou o seu sentido, ela esteve sempre, por mais que a intensidade foi variando conforme o tempo foi passando, a orientação dela não teve uma mudança. Então a velocidade final tem que estar sempre no mesmo sentido da força resultante que atuou nesse corpo. E a força resultante, ela indica para a gente, o sentido da resultante indica o sentido do impulso. Esse impulso total seria o mesmo sentido da resultante. Se eu considerei ali no desenho que a força resultante era para a direita, esse impulso total seria um vetor para a direita. Ele seria 68 para a direita. E aí a resposta nossa, se fosse, se a gente tivesse se preocupado em representar os vetores, essa velocidade final teria que estar aqui para a direita também. Mas o foco nosso para esse exercício foi o cálculo somente dos módulos, tanto do impulso como da velocidade final do corpo.